Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Souza e esse é o primeiro episódio do podcast aqui da Vila da Graça. E eu tenho a honra de estar nessa mesa com o meu host aqui. Escudeiro, fiel escudeiro. Fiel escudeiro Diego Padilha, o melhor luthier de Joinville. Poxa, que é isso. Membro da nossa igreja. Uma honra. E o nosso amigo Stênio Márcios, amigo já de longa data. É um prazer e um privilégio, Stênio, ter você aqui nesse primeiro episódio que aconteceu de forma tão informal, numa conversa, né? De botequim, basicamente, ontem lá na minha casa, falando sobre a necessidade da gente ter uma conversa como essa. Obrigado. E foi uma brincadeira, né, Thiago? Sim. Foi uma brincadeira. A gente lançou no ar e deu certo, né, Stênio? Muito bom. Vocês me pegaram direitinho. Mas é uma honra estar aqui nesse primeiro podcast da Vila da Graça. Que ótimo. Amém, amém, amém. Então, a gente vai basicamente bater um papo sobre a pessoa do Stênio Márcios, quem é Stênio Márcios, e um pouco falando também sobre a música na igreja, a boa teologia na igreja cristã, a igreja brasileira. Eu acho que primeiramente a gente poderia falar um pouco sobre a pessoa do Stênio Márcios. Quem é Stênio Márcios? Importante. Ok. Bem, eu sou um homem de família, eu sou pai de 5 filhos e 2 netos. Eu nasci no extremo norte do país, em Roraima, na divisa da Guiana Inglesa. Sou filho de pastor presbiteriano e sou alguém apaixonado por música e pela boa poesia, apaixonado pela língua portuguesa. Amém. Lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Quando se converteu, não perdeu a massa cefálica, né? Quis cantar a boa música cristã, trazendo o bom português, a cultura, a intelectualidade. E eu estava pensando sobre a riqueza, sabe, dessas canções. Eu sou um pouco suspeito em falar, porque os álbuns desde Canções da Meia-Noite, passando pela Beleza do Rei, tem impactado as canções. E é um grande prazer, meu irmão, falar sobre com você. E, bom, todos nós aqui somos crentes, todos nós amamos Jesus. Amém. Todos nós, acredito que a coisa que nós mais amamos é caminhar com Jesus, é amar Jesus. E eu acredito que a conversão, o novo nascimento, ele foi algo bem importante para nós. Eu queria falar um pouco sobre como é que aconteceu na sua vida, Stênio, um novo nascimento, esse processo de conversão. Como é que você conheceu Jesus? Bem, eu venho de um contexto aliancista, né? De forma que as crianças da aliança, elas nascem sob essa égide da graça de Deus, de um Deus que oferece aliança, graça e perdão. Então eu não tive assim um dia específico com o qual eu posso identificar: aqui foi o dia que eu nasci de novo. A primeira vez que eu me converti foi aos 6 anos de idade, porque eu entendi perfeitamente que eu era um pecador e que só em Cristo havia salvação e que eu precisava dele. Desde esse tempo, bem, meus pais vinham me ensinando as escrituras, e aquele Deus sobre o qual eles me ensinavam, com o tempo passou a ser meu, passou a ser o meu Deus, né? Eu fui tomando posse para mim daquele Deus. E eu passei por várias conversões, por vários momentos em que, quando Deus abre um pouquinho da janela da graça, a gente fala: meu Deus, agora eu me converti. Não, mas agora eu me converti de verdade. E foi só mais um pouquinho da janela da graça que abriu. Mas quando isso acontece, a gente pensa que é a primeira vez, né, que a gente está conhecendo o Senhor. Mas eu venho assim, me relacionando com Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, conhecendo os limites abissais do seu amor. Porque quando a gente pensa que Ele não tem mais o que fazer por nós, Ele sempre nos surpreende. Amém. Esses são os benefícios da aliança, né? Verdade. Nós cremos nisso, no Deus do pacto, no Deus da aliança, onde aquela promessa de Gênesis, capítulo 17, verso 7, eu serei o teu Deus. Sim.
e o Deus dos teus filhos. E isso é uma promessa perpétua, Sim. não se desfaz na chegada do Novo Testamento. A gente vê que isso acontece. E nem na chegada da lei, né? Isso. Porque é anterior à lei, né? Anterior à lei. Então, por vezes a gente consegue ver entre os filhos dos crentes aquela conversão súbita, como foi a conversão de Calvino, mas a gente vê gradual também, né? Essa conversão mais gradual, como se a pessoa ela fosse fosse um processo assim de conversão gradual, como se Deus fosse convertendo, sabe? Com todos os benefícios morais, intelectuais, bíblicos, mas chega um momento que Deus começa o start. Né? Eu queria que a gente falasse um pouco, não está aqui no nosso roteiro, mas algo que me tocou profundamente, Stênio, foi a história do seu bisavô. A história do seu bisavô. Sim. Né? Lá no Ceará, que teve que ser enterrado, né, fora do cemitério. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história que eu achei muito linda. Sim. Meu bisavô era um coroinha que, ao começar a ler as escrituras na juventude, converteu-se sozinho, apenas lendo a palavra. Ele, então, virou protestante, né? Virou herético, né? Segundo a religião oficial no Brasil naquele tempo. E, de fato, alguns anos depois ele veio a falecer e os seus filhos o levaram numa rede através de 3 cidades do interior do Ceará para conseguir enterrar num cemitério. Mas os padres não permitiram que ele fosse enterrado, porque eles consideravam o cemitério ali católico um terreno santo. E alguém da religião protestante era um herege e não poderia ser enterrado ali. E até que depois de andarem já muito tempo com o corpo do meu bisavô naquela rede, né, eles terminaram voltando para o sítio e o enterraram no próprio sítio. E naquele lugar onde meu bisavô foi enterrado, hoje há um pequeno cemitério já com vários parentes que foram enterrados lá. Então foi isso. Mas depois o evangelho chegou através de um pregador itinerante. Na fazenda desse meu bisavô foi fundada uma igreja que hoje tem mais de 100 anos, da qual saíram 33 pastores. Amém. 33 pastores. 33 pastores. O interessante é que a história revela também como acontecia isso no passado, né? Como os primeiros protestantes de algumas regiões do Brasil eram perseguidos, passavam grandes dificuldades, né? Isso. Nas minhas andanças lá no sertão nordestino, eu ouvi muitas histórias acerca dessas perseguições, inclusive de alguns personagens que são bem populares no Nordeste. Por exemplo, Frei Damião. Frei Damião perseguiu muitos crentes, perseguiu muitos protestantes. Igrejas queimadas, né? Igrejas queimadas, né? Teve uma igreja em Patos, se não me falha a memória, a primeira igreja batista de Patos, ela só não foi queimada, né, por mando do Frei Damião, que eles já tinham queimado uma presbiteriana antes, porque naquele domingo, né, foi o gol do Pelé na Copa de 1958. Salvou uma igreja. A providência, que deu a vitória ao Brasil. A providência do Senhor, né, que fez isso para salvar aquela comunidade, aquela igreja local, né? Então no caso ali era melhor comemorar o gol do Pelé do que queimar a igreja protestante. Exatamente. E tudo isso a gente vê a mão do Senhor conduzindo a história, né, Stênio? Verdade. E falando sobre a providência do Senhor, né, o Deus que governa a história, Deus ele governou a história de tal maneira que nos últimos 20 anos, talvez, Deus foi proporcionando à musicalidade brasileira cristã, né, os seus álbuns. Não sei quanto tempo foi o primeiro álbum, quando é que foi lançado? Foi em 2000 mesmo,
1999 ou ano 2000, por aí. Basicamente 25 anos atrás. Né? Eu queria que a gente falasse, que você falasse um pouco sobre o conceito e a doutrina de cada um desses álbuns. Não sei se qual foi a doutrina, se teve alguma doutrina, algum conceito teológico que regeu cada um desses álbuns, porque são cada canções, uma mais bela do que outras, encharcadas de doutrina. Como é que foi a construção conceitual e teológica desses álbuns? Sim. Não houve uma construção dos álbuns individualmente, mas a cada música composta havia todo um cuidado com a teologia delas. Né? Porque não só no sentido de não ferir a verdade das Escrituras, mas, acima de tudo, de revelar ao povo de Deus a beleza da doutrina. Porque esse é o grande lance, né, de uma canção bíblica. Não é simplesmente a gente se reguardar de heresia, mas é a gente mostrar assim, colocar numa bandeja e mostrar, olha a maravilha disso aqui, olha a maravilha da doutrina da soberania de Deus, olha a maravilha da doutrina das duas naturezas de Cristo, olha a maravilha da doutrina da Trindade. Então a gente tem que elevar esse nível e mostrar que doutrina não é aquela coisa fria, aquela coisa acadêmica sobre a qual as pessoas falam. Não, é vida pura. Aquilo ali é vida em quantidade grande, não é? É beleza, é pureza, é ânimo para a vida cristã. Então, conforme eu fazia as canções, cada canção tinha o seu cuidado, né, a respeito das Escrituras. E, na verdade, eu reunia um grupo de canções para fazer o próximo CD. E geralmente pegava uma delas, tirava o título delas e colocava no CD inteiro. Né? Mas, mais ou menos era assim que foi feito, de maneira aleatória, mas jamais foi aleatório o cuidado que eu tinha com a letra, né? Com as figuras de linguagem, com a rima, aquilo que você falou no começo, né? Que a gente, quando recebe a fé cristã, não tem que necessariamente deixar a beleza, a cultura. Muito pelo contrário, porque Cristo, ele chama a gente para cima em todas as coisas. Isso. Cristo sempre chama a gente para cima, para o bonito, para o belo, para aquilo que constrói, para aquilo que emana vida para as outras pessoas, para aquilo que abençoa as outras pessoas. Então, a gente abençoa o mundo exercendo o nosso ofício nas nossas profissões, né? Sendo os melhores profissionais que a gente pode ser, com honestidade, né? Com critério, com diligência. Isso. Então, o crente deve ser uma fonte de bênçãos em qualquer lugar que ele estiver. E eu penso que a canção cristã é um desses elementos que tem que ter. Teologia, tem que ter um texto bíblico da qual a canção surja, né? Ela tem que ter esse cuidado do texto como um texto de língua portuguesa, em que ele seja rico, ele tenha poesia, ele chame a atenção das pessoas, né? E esse cuidado sobre a doutrina. Isso. A beleza não é relativa. Não, a jamais. Beleza não é relativa. Sabemos que o nosso Criador, ele nos deu definições claras, simétricas sobre beleza, né? Eu tenho uma filha adolescente, então eu estou naquela fase assim de tentar discipulá-la e Somos dois, né, Tiago? Com filha adolescente, mas tudo bem. E por vezes eu vejo ela, eu sei que ela vai brigar comigo, mas às vezes eu vejo a minha filha escutando aquelas salsichas embaladas, miojão, né? Aquela coisa industrializada, né? Tudo feito sobre encomenda, feito para o gosto de quem deseja, né, consumir essa porcaria. E são músicas que não têm alma. Músicas que não têm alma, sabe? E parece que a coisa foi perdendo talvez a natureza analógica do negócio, coisa orgânica, a coisa orgânica, e a coisa foi entrando nos softwares, nos computadores, nos programas, a coisa foi perdendo a alma, foi perdendo a beleza criativa, sabe? E a coisa foi ficando feia. Sim, e interessante que arrastam multidões, né, Stênio? Lembrando que o Stênio
ele leva a sério o conceito de ser um old school, né? De ser um homem raiz. Fiquei sabendo que ele está fazendo barba com navalha, ele escreve cartas à mão, ele cultiva essa cultura, né? E acaba, como foi a nossa conversa, você nos falou que acaba sendo um artista meio que solitário, né? Porque a música, ela tem que ter intelecto, que é um conceito intelectual, ela tem que ter um conceito sentimental também, porque música tem sentimento nela, e tem que ter conexão. Agora, com quem a música do Stênio se conecta hoje? Eis a questão. Certo. Só voltando a esse assunto, você falou desse tipo de música moderna. Ele chega nas pessoas, mas como uma coisa muito superficial, muito sentimental, muito à flor da pele. É uma coisa muito muito carnal, digamos assim, né? Um sentimento pequeno. Agora, a verdadeira arte não. A verdadeira arte, a verdadeira beleza, quando ela nos alcança, ela faz a gente parar e a gente tem aquele choque, isso, né? Aquele encontro com a beleza, aquele choque com a transcendência. Com a transcendência. Uhum. E alguma coisa em nós é elevado, é chamado a transcender. Isso. Agora, essa arte de multidões, ela é uma coisa só a flor da pele, é só para satisfazer os desejos carnais. Ela não faz um bem real pela pessoa. Agora, sobre as pessoas que ouvem minhas músicas, é uma faixa etária de 30 anos para baixo. Então, é um pessoal muito jovem. Para minha surpresa, é um pessoal muito jovem. E eu dou graças a Deus por isso, porque me parece que é um movimento que o Senhor Deus está fazendo com essa nova geração, livrando-os da cultura que estaria ao qual eles estariam sujeitos nesse tempo deles, e fazendo com que eles pulassem, né? Quase que uma geração. Eles quase que pulam uma geração e estão começando a ouvir essas canções que não são de fácil absorção, né? Elas são letras compridas, são letras que tem muita coisa da Bíblia, de teologia, tem poesia. Reflexivas, quer dizer, a pessoa tem um trabalho para absorver um conteúdo desse. Então, eu acho que é uma coisa muito boa que o Senhor Deus está fazendo. Oxalá isso seja multiplicado através de vários músicos e compositores, e que essa geração mesmo, última agora, de música ruim, de arte feia, seja pulada mesmo, seja cancelada, para que surja algo novo. Algo novo no sentido assim, algo novo, mas que esteja preso aos velhos padrões do que a beleza sempre foi, porque a beleza, ela é tangível, ela é palpável. E Deus disse o que é a beleza na sua palavra, né? A beleza é Cristo. Isso. Cristo é a beleza. Amém. Então a gente tem que... Como é que a gente encontra a beleza? Basta a gente pensar na pessoa de Cristo e ver como ele está relacionado às várias áreas da cultura e da humanidade, e ali você identifica a beleza, né? Através de Cristo você faz um foco e fala, opa, Cristo está aqui, olha, Cristo está aqui, isso é o belo, isso é o bonito, isso é o perene, isso é o que faz transcender. Interessante que Beleza do Rei é um dos álbuns aqui lançado em 2010. Eu acho que seria interessante eu falar um pouco sobre os álbuns, os que estão aqui no Spotify, tá? Os álbuns, a discografia. O Tapeceiro, 2001, Estima, 2004, Canções à Meia-Noite, 2007, A Beleza do Rei, em 2010, um álbum infantil, né? Vida de Criança, em 2011, Está Consumado, 2012, e Prelúdios para o Deus Homem, 2017. Inclusive esse álbum Prelúdios para o Deus Homem, ele é belíssimo, ele é um álbum assim que teve várias participações, né? De amigos. Sim. Né? Diego Venâncio, João Alexandre. Né? Está aqui. Né? Daniel, meu filho, Daniel Nogueira. Muito bom. E tem Tempo e Verdade, volume 1, 2024. Sim. É o último lançamento agora. É um EP com 6 canções, né? Sim. Não,
Perdão, Três. o EP com 6 canções foi o último, que chama Moldura. Ok. E aí nós começamos agora um trabalho com esse novo, por enquanto 3 canções, brevemente mais 3 serão lançadas. Ok. São 80 canções gravadas no total. É isso? Mais ou menos Mais ou menos isso. Mais ou menos. O que não chega realmente a ser metade das canções que já estão prontas. Sim, você falava sobre 300 mais ou menos por aí. composições. Isso, exato. Não para de produzir. Eu tenho... Vai gravando, né? Vai gravando nas fitinhas. Bonito isso, que bonito. Vocês viram agora que o John Lennon, né? Pegaram uma fitinha velha lá, Yoko Ono pegou uma fitinha velha que o John Lennon tinha cantado, né? Com uma guitarrinha do George Harrison. E o Paul McCartney conseguiu trabalhar e, né? Os Beatles lançaram uma música aí, né? Depois de quase 40 anos, né? Que a banda tinha acabado. Então, seria interessante gravar essas fitinhas aí. O registro é importante. Há uma pressão muito grande de amigos meus querendo que eu grave essas músicas antigas, porque assim, eu venho fazendo isso há tanto tempo já, eu tenho até vergonha de dizer, mas quando eu vou fazer um repertório para um novo trabalho, eu penso assim, bem, de que década eu vou pegar agora? Música de que década? 70, 80, 2000, anos 2000, anos 90... Porque foi assim, eu comecei a compor aos 14 anos, né? Em 1974, e venho fazendo canções desde aí. Mas assim, tenho amigos que me pressionam, olha, grava aquelas em meados da década de 70, aquelas que eu gostava tanto e tal. E eu fico fugindo disso, né? Fugindo porque eu não acho que essas canções sejam tão boas assim. Mas muita gente acha que elas são boas e adorariam que elas fossem gravadas, né? Eu não sei o que vai ser, não sei o que é que o futuro me prepara, mas o fato é que eu fujo assim de cantar essas coisas antigas, porque realmente muita coisa passou, né? Muita água passou embaixo da ponte. E eu não sei se essas canções hoje representariam, né? Realmente o que eu... Que interessante, né? Hoje os músicos querem apresentar o que não tem e o Stênio não quer apresentar o que tem. Olha que coisa interessante. Porque desse universo de canções nem tudo realmente é bom, assim, para gravar, né? Para entrar numa seleção de... Mas claro que tudo fez parte para a minha formação, né? Porque o compositor, a composição é trabalho de uma vida, né? Você não se torna compositor em 1 ano, 2, 5, 10. É uma vida de investimento, né? É uma vida de investimento em teologia, no conhecimento da palavra de Deus. É uma vida de investimento na gramática da língua portuguesa, né? Na poesia da língua portuguesa e da poesia brasileira e portuguesa. Então você passa anos e anos para você fazer uma boa letra e assim com uma certa rapidez, né? Essa coisa não acontece da noite para o dia, né? Então eu reconheço que o Senhor Deus facilita para algumas pessoas, que são os dons que Ele dá. Eu reconheço que Deus me deu algum talento para composição, mas se nesses anos todos eu não tivesse realmente lutado, né, para continuar fazendo canções e sempre tentar fazê-las melhores do que as anteriores, né, e sempre variar, porque tem esse problema também, né? Se você vai compor meia dúzia de canções, você não vai ter problema nunca. Porque compor meia dúzia de canções não dói nada. Agora, se você vai passar uma vida, né? Eu já estou aí há mais de 40 anos compondo. Quer dizer, para você não se repetir, para você não entrar numa mesmice de composição, é um trabalho muito grande que precisa ser feito. Porque senão você se torna irrelevante. Você começa a compor apenas mais do mesmo. Você nunca tem um frescor, uma coisa nova, uma novidade, né? As pessoas falam, Stênio, eu já sei como é que é o tipo de música dele. Então, foi uma coisa com a qual eu lutei a vida inteira, para que eu não me repetisse. Quer dizer, você não só tem que tomar cuidado para não compor nada do que já existe, do que qualquer outra pessoa já fez,
como você tem que ter cuidado para não compor nada do que você mesmo já fez, né? Você não se plagiar. Então, isso é trabalhoso, exige trabalho, investimento, né? Uma luta, você tem que ir atrás. Isso não cai do céu, assim, né? Como um dom ou talento. Não, eu nunca estudei, eu nunca me preocupei com essas coisas e eu nunca me repeti. Não, isso não é verdade. Stênio, então são desafios, né? A maturação de um compositor é lenta e tem que cuidar para não chover no molhado ainda, né? Então, com certeza. São 2 desafios. Exatamente. Eu sempre falo assim, por exemplo, o compositor, ele não pode fazer em um ano 2 CDs, digamos assim, 2 trabalhos. Por quê? Porque ele não teve tempo de amadurecer de um para o outro. Ele não, a vida não passou por ele, né? Porque eu acho que esses meus CDs, pela graça de Deus, eles estão bem distribuídos nos seus anos, né? Sim. Apesar de que muitas dessas canções eu já as tinha feito muitos anos antes da data de gravação do CD. Mas o tempo precisa passar pelo compositor para ele amadurecer, para ele... Então, num próximo CD, ele já é uma outra pessoa. Não que ele tenha mudado radicalmente, mas ele tem novas experiências, ele tem um novo olhar. Né? Ele tem um novo olhar, ele tem uma maturidade que ele não tinha no CD passado. Então, eu não sou um gravador compulsivo de CDs. Eu gravo um CD a cada 2 anos, a cada 3 anos, quando dá para gravar. Eu não me preocupo com isso. Não é uma coisa que eu me preocupo. Agora, o que eu sempre me preocupo é, cada vez que eu vou compor, eu tenho que compor a melhor canção que eu puder. Pelo menos que eu puder. Isso. A melhor. Para a glória de Deus. 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 E falando da glória de Deus, que é algo que nós estimamos, nós amamos, eu acho que está nas artérias, no DNA da nossa teologia como calvinistas. Como é que o calvinismo, Stênio, e todo o conceito de beleza, de arte, de cosmovisão do mundo, da vida, do sofrimento, da providência, como é que o calvinismo ele impactou o seu ministério e teve influência nos seus álbuns? Exatamente através do que mais impactou no calvinismo no mundo inteiro. Qual é o maior impacto de todo esse corpo poderoso de doutrinas conhecido como calvinismo? É exatamente que Deus seja glorificado pelo Deus que ele é. Isso é o ápice do calvinismo, chega nisso. Que Deus seja glorificado pelo Deus que ele é. Então, o que o calvinismo fez por mim foi exatamente focar os meus olhos nisso, não é? Deus deve ser glorificado. Ele precisa ser glorificado. Aconteça o que acontecer, nada é tão importante quanto Deus ser glorificado. Ou seja, as pessoas conhecerem quem ele é, o que ele fez, né, os seus feitos passados, as suas palavras, né, os seus próprios atributos e a obra de Cristo, né, que vai junto com isso. Então, o que o calvinismo me ajudou no ministério e na filosofia de composição, exatamente nesse sentido. Cristo precisa ser glorificado. Então, veja, eu não posso compor uma canção chamando a atenção para mim como compositor. Eu não posso compor uma canção colocando uma letra que vá falar de qualquer outro assunto, ou que vá falar de outra pessoa, ou que vá apenas para distrair as pessoas. Não, o assunto tem que ser Deus. Esteja eu falando de qualquer coisa que eu estiver falando, isso aí sempre tem que apontar no final para Deus e para Cristo. Tem que glorificar de alguma maneira a Deus, né? E quando a gente faz isso, a gente se sente gratificado, a gente se sente planificado e a gente é muitíssimo abençoado, porque esse é o movimento bendito que Deus faz, né? Quando Deus nos chama para glorificá-lo, ao mesmo tempo ele nos faz ter prazer nele, né? Que é aquela coisa, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então, quando a gente glorifica a Deus, Deus traz ao nosso coração, à nossa mente, o deleite em Deus. Deus passa, tudo se junta, né, nesse ponto. Deus passa a ser realmente a nossa grande alegria.
E isso no dia a dia mesmo, no chão da vida, né? Não é uma coisa utópica, uma coisa filosófica, mas algo real. Isso. A satisfação real nesse Deus, né? Algo que me impactou muito quando eu conheci o calvinismo, e meu primeiro contato foi com um livro do Samuel Falcão, Escolhidos em Cristo. Samuel Falcão foi o Nicodemos da década de 60, 70. E esse livrinho velho chegou na minha mão, eu tinha 18 anos, no primeiro semestre do seminário. E ali eu tive esse encontro com o conceito alto de Deus. Pela primeira vez eu estava sendo impactado com uma reflexão de que Deus não é o você. Deus não é o cara lá de cima. Deus é o Senhor de toda a glória, sabe? Então essa coisa aqui, menino, senta aqui. Leia as Escrituras, reflita nesses textos, nessas doutrinas, e seja eletrizado, seja impactado com a revelação do Deus que o profeta se achou como um homem de boca que fala palavrão perto desse Deus. É o Deus que os anjos, na presença desse Deus, precisam cobrir os olhos para não ficarem cegos. E que não era, na verdade, né? Isaías já era um profeta. Isso, exatamente. Só que perto desse Deus, na presença de Deus, tudo muda. Né? Exatamente. Ele é identificado como um homem de lábios impuros, um profeta do Senhor. Então é esse conceito desse Deus, que é maior do que o Everest, a gente está nas Fossas Marianas, esse conceito de Deus que o calvinismo me trouxe, assim, impactou a minha vida. E eu vejo muito nas suas canções. E a primeira delas, que eu me recordo, assim, que eu tive contato, foi o Tapeceiro, né? Esse Deus tão transcendente, mas imanente também nos nossos sofrimentos, fazendo com que as cores da nossa vida, né, numa perspectiva humana, elas são meio confusas. Sim. Né? E eu queria, Stênio, que você falasse um pouco sobre essa canção específica. Talvez seja a canção mais... Talvez marcou muitas pessoas, né? Sobre esse Deus presente como um tapeceiro no sofrimento. São os fios... as cores alegres e vivas, né? Trançadas com as cores nubladas e tristes. Então, a gente sabe que o fato da gente amar a Deus e temer a Deus não nos livra das enrascadas da vida. Não, a gente vai passar por tudo o que todo mundo passa. A gente vai ter filho doente, a gente vai perder gente querida, a gente vai perder emprego, a gente vai perder o nome, o nosso nome, a nossa honra. A gente perde tudo nessa vida. Só o que a gente não perde é o Senhor Deus. Então, só que qual é a diferença? Então, qual é a vantagem de ser cristão? Se a gente vai passar por tudo que todo mundo passa, bem, é exatamente isso. É a gente passar pelas provações, tendo esse Deus ao nosso lado, falando aos nossos corações, dizendo a nós: eu estou contigo todos os dias, não tema, isso vai passar, eu já fui na sua frente e já sofri todas essas coisas, né? Cristo já veio, já sofreu. Então, a gente passa por tudo, mas com Deus ao nosso lado. Isso. Então, isso é maravilhoso, porque é uma soberania que não nos poupa das provações, mas nos fortalece nelas. E faz com que a gente saia do outro lado pessoas melhores, pessoas mais conhecedoras, pessoas mais humildes, pessoas que aprenderam a se enxergar, né? Então o sofrimento na vida do crente, ele nunca é um desperdício de nenhuma forma. Não há nenhum desperdício de sofrimento na vida do crente. Cada sofrimento, cada miligrama de sofrimento tem um propósito. E o propósito é nos fazer mais semelhantes a Cristo. Então é maravilhoso isso. Sim. Você pensar que está nas mãos de um Deus que pega a coisa que da qual todo mundo quer fugir, porque ninguém quer sofrer. Não, eu não quero sofrimento, eu não quero mal, eu não quero... Deus é tão maravilhoso que faz isso, que parece a pior coisa do mundo, transforma em bênção na vida do crente.
depois que a gente sai do outro lado, a gente fala: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus caminhos. Então o tapeceiro estava no controle, né? Está no controle de tudo. Com certeza, está no controle o tempo todo. É muito bom. É por isso que eu digo assim, que quando a doutrina chega no nosso dia a dia, ela faz toda a diferença. Porque quando você assiste um noticiário, ora, o que é um noticiário diário? É simplesmente a revelação de alguns decretos de Deus. É simplesmente Deus faz a exposição de coisas que ele já tinha decretado e que estão acontecendo hoje, agora. Porque toda a história humana foi decretada pelo Senhor Deus. Tudo que aí está já foi o seu decreto já na eternidade, e ele apenas revela para nós. Agora, a gente saber que pertence a um Deus assim, que é amado por um Deus assim, que é soberano, que rege todas as coisas, que decreta todas as coisas, e que a gente está aninhado no colo dele como filhos queridos, isso é absolutamente maravilhoso. Amém. Amém. Agora sim, Stênio, falando um pouco sobre a música na igreja, né? A música bíblica. A gente tem um padrão de culto e um padrão de adoração, um padrão de louvor. Na atualidade, em nossos dias odiernos, a gente vê a irrelevância, o mais do mesmo, canções mantras tão profundos quanto um pires, né? Uma xícara. Não tem profundidade, não tem reflexão. Qual que é o norte que a igreja brasileira tem que tomar para ter conexão com voltar a ter conexão com essas canções realmente bíblicas? Não buscar só sentimentalismo. Qual o comportamento que a igreja brasileira, você como artista, você como compositor bíblico, sente que a igreja deve ter? Ou qual é o diagnóstico, talvez? Também. O que está acontecendo com a música cristã brasileira, Stênio? O diagnóstico que eu dou é que a igreja perdeu a reverência por Deus, perdeu a referência de que o culto é intencionado para o Senhor Deus, para o louvor de Deus. O culto se tornou um evento semanal cultural das várias comunidades que existem, né? Então ele é um evento, ele é um encontro de pessoas, é um movimento humano, quase que de um clube, né? de uma faixa da sociedade. Mas perdeu-se aquela coisa mais importante, que é aquela noção de que tudo no culto deve ser feito para a glória de Deus. E Deus deixou nas suas escrituras as formas como ele deseja ser adorado, né? Elas não estão soltas para que a gente tenha ideias brilhantes de como cultuar a Deus. Então, o diagnóstico que eu dou é esse. A igreja perdeu Deus de vista. Deus foi perdido de vista. Agora, só haverá uma mudança se Deus quiser que haja, porque essa igreja ela não pode produzir o arrependimento do qual ela precisa, ela não pode produzir as mudanças que ela precisa, ela tem que suplicar muito a misericórdia de Deus, e só Deus, na sua misericórdia, pode soberanamente promover um arrependimento, uma mudança total, porque o que a gente tem que fazer é o seguinte: acabar de uma vez por todas de olhar para a igreja como uma coisa cultural, uma coisa que satisfaz um momento nosso da semana, e passarmos a ver a igreja como o lugar de oração, o templo de Deus. Como Jesus que, quando esteve aqui na terra, pegou o chicote e saiu derrubando as mesas e saiu acabando com todo aquele comércio e dizendo para as pessoas: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Tirem essas coisas daqui. Sabe, a nossa igreja hoje em dia ela tem muitas coisas no seu culto. Eu não estou falando só dos objetos, não é, relacionados à própria realização do culto, mas há muitas invenções, há piadas demais, há humanismo demais, há personalidade humana demais. E a gente vê pouco da glória de Deus, a gente vê pouco da meiguice, da humanidade e da autoridade da pessoa de Cristo, né? É muito do homem e nada de Deus. Então, a igreja brasileira precisa de um avivamento, mas que só Deus pode fazer isso de uma maneira soberana, e oxalá Ele queira fazer.
Amém. Stênio, recentemente você lançou esse livro aqui, Ensaios sobre Música Cristã, Reflexões sobre a Joia Perdida na Igreja Evangélica, da RTM Editora. Ensaios sobre a música cristã. Eu queria que você falasse um pouco sobre este livro, né? Rapidamente eu vou passar aqui pelos capítulos. Tem prefácio, introdução, definições, acredito definições sobre o que é a música cristã, o privilégio, a motivação, a adoração, o culto, a música, melodia, ritmos e estilo, som, acústica, estética, bastidores, formação, né, o recomeço e possibilidades no final. Eu queria que você comentasse um pouco sobre este livro aqui. Certo. Bem, esse livro é um apanhado da minha experiência desses mais de 40 anos vivendo a música cristã, vivendo o culto cristão. Além disso, todo o movimento desse livro tem exatamente o objetivo que a gente acabou de citar. O objetivo desse livro é fazer com que as pessoas cultuem para a glória de Deus, cultuem a Deus para a glória, façam cultos simples, mas cheios de significado. Agora, como eu sou um músico e compositor, eu ao longo dos anos eu lidei com vários assuntos, né? Com acústica, com som, com composição, com gravadoras, né? Com estilos musicais, com ritmos, com todo tipo de questionamento que era feito. Qual é o tipo de instrumento que pode ser usado no culto cristão? Qual é o tipo, que ritmos a gente pode usar? Então, todos esses assuntos relacionados à prática, né, da música cristã na igreja, eu procurei falar um pouco nesse livro, segundo a minha experiência e o meu conhecimento das Escrituras. De forma bem prática, se procurar ali no Instagram e desejar comprar, né? Eu sei que a Selma ajuda ali, né? Pode enviar, né, Selma? Tá aqui, ó. Tá aí, ensaio sobre a música cristã, só pedir, faz um Pix e envia pelo correio, né, Selma? Amém. Bom, a gente precisa terminar, mas antes, Stênio, a gente queria que você nos desse a graça de cantar e louvar ao Senhor Deus com alguma de suas canções. Existe uma canção específica que vocês tinham pensado? A gente falou no tapeceiro, né? Tapeceiro? O tapeceiro. A gente tá pedindo muito, Stênio? Não. É uma música um pouquinho trabalhosa, mas dá para cantar assim. Grande artista vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no céu. Tapeceiro
alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Transcenderam aí, pessoal. Tá todo mundo aí, né? Na terra. Isso é forte, hein? Deus amém. Seja louvado. Amém. Obrigado, Stênio. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito Amém. obrigado. Obrigado, Stênio. Eu que agradeço. Amém. Ficamos por aqui. Obrigado por você ficar aqui com a gente e ter ouvido essa conversa até aqui. Que o Senhor Deus te abençoe em tudo. Tchau.